Reduzir o excesso de gordura é saudável, porém é importante que isso ocorra de maneira sustentável e gradual. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo, eu sou Alessandra Feltri. Olá, eu sou Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre as fases do emagrecimento. Os dados do Ministério da Saúde apontam que o sobrepeso atinge atualmente 31%, ou 6,72 milhões de brasileiros. E Beta, em 2018, a busca pelo termo emagrecer, ela foi muito maior do que pelo termo felicidade. Curioso isso, né? Bastante. E para nos ajudar a falar sobre emagrecimento e principalmente sobre as fases desse processo, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista, PhD em Fisiologia Endócrina e tem mais de 15 anos de experiência em atendimento. Doutora Natércia Persegoni. Seja muito bem-vinda, Natércia. Uma honra ter você aqui conosco. Verdade, Ale. Bem-vinda, Natércia. É um prazer enorme ter sua companhia aqui nesse podcast. Obrigada, meninas, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Que coisa gostosa, que papo bom. Uma honra, né, gente? Essa profissional assim de peso, falando de nutrição, de endocrinologia. Vai ser demais esse podcast aqui hoje. E a gente já vai começar pedindo para a Natércia falar para a gente um pouquinho sobre quem são essas fases, né? Quais são essas fases? Existem realmente fases no emagrecimento? Vamos esclarecer um pouquinho essas informações para os nossos ouvintes? Bora lá. Então, existem. Na verdade, essas fases, elas são mecanismos fisiológicos que o organismo vai passando à medida que ele vai perdendo peso. Então, isso é fisiológico, isso é natural. E como todo processo de perda de peso, a gente sempre fala que ele é um processo de agressão ao organismo. Então, é bem interessante a gente frisar aqui que quando a gente tenta perder peso, seja de forma natural, seja, às vezes até a pessoa fazer a própria, vamos colocar dieta, né? Esse termo não é o ideal, mas a pessoa tenta fazer e qualquer coisa que você faça, qualquer estímulo que você dê, gera perda de peso. Porém, qualquer perda de peso, seja ela pensada, não pensada, é uma agressão. Então, nesse sentido, o que o organismo faz? Ele começa a tentar se defender dessa agressão. E ao fazer isso, a gente acaba passando por fases, que são fases de resposta a essa perda de peso. A gente tem que sempre pensar que o organismo ele tenta se proteger desse emagrecimento. Então, o seu corpo, o seu metabolismo, ele vai tentar não perder peso. Porque o peso corporal é como se fosse uma defesa. Se a gente for pensar lá nos nossos genes, que são ancestrais, né? O que acontece? O nosso organismo, ele tenta conservar essa gordura para que a gente tenha uma defesa, para que, na verdade, é como se a gente tivesse um depósito que fosse nos defender caso a gente não tivesse oferta de comida. Mas o que acontece hoje em dia? A gente tem oferta de comida sempre. Em abundância. Em abundância. Então, o seu organismo, né, ele teoricamente não precisaria mais armazenar tanto, mas ele ainda segue entendendo assim. Os genes, né, todo o metabolismo celular. Então, o que acontece? Quando a gente faz qualquer estímulo para a perda de peso, seja esse estímulo programado, de forma saudável ou não, não importa. O organismo ele entende como uma agressão e ele vai tentar se defender. E dessa forma, surgem essas fases, porque nessa tentativa de defesa, o seu corpo, então, ele começa a reagir. Então, assim, se a gente for falar das fases, existem vários estudos já na literatura publicados, né, que tentam resumir essas fases em três. Eu diria que a gente resume em três de forma didática, que é uma forma até da gente conseguir explicar, mas acaba sendo muito mais do que isso. Natércia, eu vou até te interromper um pouquinho antes de você entrar nessas três fases do emagrecimento, até para esclarecer e trazer um pouquinho para a realidade quando você fala de um emagrecimento programado ou não. Então, aqui nesse emagrecimento programado, significaria, né, uma estratégia nutricional eficiente, né, para perda de peso. E hoje a gente sabe que a gente tem aí diferentes estratégias com acompanhamento de profissionais. Então, isso seria algo programado. Mesmo, né, uma dieta equilibrada para perda de peso, o nosso organismo tende, né, a ter uma resposta aí
que a gente até não esperava antes de estudar sobre esse assunto. E aí agora vamos lá na fase de emagrecimento, que é super interessante. Isso mesmo. Mas a gente tem boas notícias, porque a gente consegue modular isso. Então, é importante que seja programado, que seja acompanhado por um profissional, para que exatamente você consiga reagir e não ter esse mecanismo de agressão, que seria natural o organismo entender como uma agressão, o emagrecimento. Exatamente. Mas, enfim, aí você tem lá, vamos colocar as 3 fases, né? E aí vocês vão entender por que eu tô falando tanto de agressão. Na primeira fase, você tem imediatamente uma resposta da tireoide, que é a primeira glândula que reage, e ela vai tentar fazer com que a sua produção diminua. Então, você tem uma queda de T3, que é o hormônio da tireoide mais ativo, que está relacionado ao metabolismo. Então, qual seria a tendência? Você começa a querer emagrecer, o seu metabolismo vai ficando mais lento. Seria uma forma de defesa. E aí, essa primeira fase, né, alguns artigos chamam de choque, né, seria a fase de choque, que é aquela fase que o seu corpo, assim, ele vê que tem um estímulo diferente e reage. Imediatamente a tireoide fala assim, opa, peraí, vou segurar esse negócio, tá? Não posso ficar perdendo essa gordura que eu tenho, que é a minha defesa. Cai o metabolismo. Você entra na segunda fase. Aí, na segunda fase, eu costumo dizer que muitas coisas acontecem. Porque aí, nesse momento, o hormônio tiroidiano já caiu um pouco, você começa a ter uma modulação de outros hormônios importantes para o metabolismo. Então, você tem modulação de leptina, cortisol, melatonina, GH, insulina. Você começa a ter ali um monte de modulações. Mas, geralmente, nessa segunda fase, o emagrecimento ainda está acontecendo. Mas agora é mais lento. Porque por essa queda inicial do hormônio da tireoide, o seu organismo continua emagrecendo, mas agora não tão rápido. E eu falo que é aquele momento que o paciente fala assim, poxa, doutora, eu estava indo tão bem, eu estava perdendo tão bem no início, de repente ficou lento. E ele fica chateado, né? Posso só incrementar uma informação? Eu acho super importante você estar trazendo isso, porque é justamente essa reação do paciente, né? Nessa fase tão importante, que é a de superar a fase 2, né, para chegar na fase 3, é quando normalmente as pessoas, é bom quando elas chegam perguntando, poxa, doutora, o que está acontecendo? Mas muitas vezes elas acreditam que elas estão falhando, ou que a intervenção não está funcionando e desistem. E então é muito importante vocês se atentarem a essa explicação da Anatércia, né, a respeito dessas fases. Até porque essa fase rápida de perda de peso, né, que vem seguida de uma fase lenta normal, é uma fase em que também nós não temos apenas a perda de gordura. Nós podemos estar perdendo a água, podemos perder a reserva de carboidrato que nós temos no músculo, né, glicogênio muscular. Então, existe uma perda inicial que não é uma perda concentrada em gordura. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa atravessar essa fase 2 aí e encarar a fase 3 com paciência. Segue para a fase 3, né? Vamos lá. Então, a fase 3, eu diria até que ela é mais complicada. Aí, o que é a fase 3? É o platô, é o que a gente chama de resistência. É quando essa perda de peso, ela cessa. E eu acho isso muito complicado, porque o paciente, muitas vezes, ele fala assim, caramba, eu continuo seguindo o planejamento alimentar, eu tô fazendo atividade física, eu tô usando a suplementação adequada, e eu parei, eu estacionei. Tem gente que demora mais para chegar nessa fase 3, tem gente que chega mais rápido, isso é muito individual, até porque a gente sabe que as variações, elas são individuais, as respostas, elas são individuais, né? E aí, na fase 3, é o momento até que a gente fala assim, a gente tem que mudar a estratégia, para que esse paciente tenha, eu não gosto da palavra choque, mas eu não consigo encontrar outra palavra melhor para esse momento. Susto. Ele tem um choque, dá um susto. Dá um susto no metabolismo. Tipo isso, né, gente? E aí ele volta, né? E muitas vezes ele volta, ele retorna e volta a perder peso. E eu tenho um método de emagrecimento baseado nessas fases, e eu criei a fase 4, que ela não existe em nenhum artigo. O que é a fase 4? É a manutenção. Porque é talvez a mais importante. Depois que você perdeu o peso que você precisava perder, e aí? Você precisa manter. Porque uma coisa é certa, quem tem predisposição a ganhar peso vai ter sempre. É preciso mudar o estilo de vida, é preciso fazer coisas que sejam mais permanentes em termos de hábito
para que você consiga fazer a fase 4, que é a manutenção. Já vou entrar na nossa segunda pergunta, Lê, porque ela está trazendo justamente a evitação do nosso efeito sanfona, que é tão temido, tão falado. Né? Essa manutenção é essencial para justamente o paciente não se ver vivenciando esse processo de perder peso. Retomei o peso que antes do processo eu estava, né? E esse efeito sanfona, ele vem, né, em decorrência da falta de paciência do paciente e falta de entendimento também. É por isso que a Natércia está aqui com a gente hoje, né, para explicar isso detalhadamente, que essa fase de manutenção, ela é essencial. E foi ótimo você trazer que talvez seja a fase mais importante, porque o corpo precisa entender que aquela composição corporal adquirida naquele momento, ela precisa permanecer e que ali está saudável, que ele não está correndo risco, né, que as defesas estão ali adequadas, né, como você disse, o nosso tecido adiposo é um tecido de defesa, de energia aí para alguma situação de estresse, alguma situação de risco, que a manutenção, ela realmente é essencial e faz parte do processo de emagrecimento. Não significa que seu corpo está ali, estabilizou e que nunca vai mais chegar a uma composição corporal diferente para menor do que você tinha. Faz parte, né, desse processo. E acho que a Natércia falou a chave, né? Porque a chave seria o estilo de vida, porque se você voltar aos hábitos antigos, é natural que o seu corpo volte ao peso antigo, ao metabolismo antigo. Exato, e muito importante, eu acho que a Natércia vai também trazer esses pontos com um pouco mais de detalhe, é que em cada fase a nutrição tem um papel muito importante para modular aí o que se apresenta, né? Então, na primeira fase, talvez, né, a gente use ali mais um equilíbrio alimentar, né, uma reorganização dos alimentos, né, e hábitos, e aí nas outras a gente vai usando de mais recursos da nutrição, né? O como eu posso, diante de um metabolismo que está ali menos ativo, de uma forma preventiva, menos ativo, que foi o que você trouxe, como que eu acelero meu metabolismo através da nutrição? A gente sabe que a gente tem ativos para isso. Então, por isso que o acompanhamento nutricional no processo de emagrecimento, ele se faz necessário, imprescindível e fundamental para que esses processos sejam otimizados frente a uma fisiologia, né? Frente ao que o corpo já demonstra, né? E hoje a nutrição não é uma mágica, mas a gente poderia dizer que é quase, né? Porque se coloca ali determinadas estratégias no tempo certo, no momento certo, é o que vai funcionar. Fala um pouquinho para a gente, então, do efeito sanfona. Quais os prejuízos desse efeito? Por que ele precisa ser evitado? Pois é, o efeito sanfona nada mais é do que exatamente isso, o organismo tentar retomar aquele peso inicial. A gente fala até de um conceito chamado set point, que é o peso que o seu corpo gosta de chamar de seu. Todos nós temos um peso que o nosso corpo chama de seu. Fala, olha, eu gosto de ficar aqui. Se você quer alterar isso, você vai ter que alterar isso com o tempo, né? É preciso essa paciência, essa questão da manutenção. E aí, o que a gente geralmente tem? Muitas vezes a pessoa ela só foca na perda de peso, no emagrecimento, mas ela não foca no resultado final. O resultado final é o seguinte, é você não ter uma reaquisição desse peso. Porque a gente até fala que perder peso não é o mais difícil é manter esse peso perdido. E o problema do efeito sanfona, a gente tem vários, tá? Vários. Você teria várias modificações em vários sistemas, cardiovascular, renal. Mas assim, eu vou focar em um que talvez toque mais as pessoas e que seja uma coisa que a gente precisa pensar. Toda vez que a gente promove um emagrecimento e esse emagrecimento não é sustentável, e essa pessoa retorna aos valores originais de peso, às vezes até um pouco mais, isso eleva o set point. O que eu tô te dizendo? Toda vez que você perde peso e volta, né, você fica nesse efeito sanfona, geneticamente você vai sendo programado cada vez mais para um peso maior. Perfeita. Que bom falar disso. Isso é algo muito importante. Para vocês terem uma ideia, já existem estudos genéticos falando que você só consegue programar, né, os seus genes, você só consegue fazer seu corpo entender
que agora você está magro, né? Você emagreceu e agora você está magro, leva de 7 a 9 anos para o seu corpo entender isso. Então, teoricamente, você teria que vigiar, você teria que controlar, você teria que seguir uma alimentação adequada durante todo esse tempo pós-período de emagrecimento. Por isso é tão importante pensar em como perder peso. Porque se você fizer uma dieta da moda, algo que depois você não vai conseguir... recreativo. Algo que você não vai conseguir manter. Tudo que você não consegue manter é pior. Porque metabolicamente falando, é como se você estivesse programando os seus genes para ficar cada vez maior, mais pesado. E, Natécia, aproveitando que você já entrou aí sobre dietas da moda ou não, né? Então, o perigo disso, né? E a importância de estratégias que sejam eficientes e sustentáveis, existiria, né, dentro de um processo, de uma jornada de emagrecimento, alguma intervenção alimentar, algum estilo alimentar que seria mais propício aí para essa jornada? Vamos falar assim de forma geral, é claro que cada indivíduo vai se adequar a uma forma, mas de forma geral, o que a gente poderia trazer aí de estilo alimentar para esse processo de emagrecimento? Na verdade, assim, a minha proposta é até cada fase você pensar num estilo diferente, em função do que os hormônios vão... Eu trabalho muito com essa parte hormonal, né? Então, à medida que você vai tendo alterações hormonais, num dado momento a dieta cetogênica é mais indicada, no outro a low carb. Até aproveitar para falar aqui, né? Porque as pessoas perguntam muito, qual que é melhor? Não existe o melhor. Existe o melhor para cada fase, o melhor para cada alteração hormonal que você está sofrendo naquele momento. E para cada metabolismo, né? Porque nem todos sofrem as mesmas alterações. Então, até sofrem, Roberta, mas não ao mesmo tempo. Essa que é a questão, é você saber avaliar, assim, quem tá na fase 1, quem tá na fase 2. Tem gente que fica muito mais tempo na fase 2, tem gente que passa rápido por ela. Tem gente que tem mais impacto na insulina, o outro já tem mais impacto no cortisol. Então, você precisa saber fazer essa avaliação, esses ajustes. E ainda assim, né, Natécia, independentemente da fase que esse indivíduo encontra-se, tem a condição atual em que ele vive, o ambiente que ele vive, né? Então, sim, se ele está numa fase ou 1, ou 2, ou 3, e é um momento de vida que está mais estressante, né, que a rotina está mais intensa, isso afeta. Ele dorme menos. Exato, a gente tem que começar a associar, né? Então, como a gente sempre fala, né, não existe uma estratégia só para o emagrecimento. Essas fases, é importante a gente entender que elas existem e que através delas a gente pode encontrar estratégias eficientes, mas ainda assim, diante dessa fase, né, que realmente o corpo vai responder diferente hormonalmente, a gente tem que considerar outras situações que o indivíduo está naquele momento, né? Então isso também é muito importante, porque aí a gente começa a mostrar a questão da individualidade, a questão do olhar integrativo, né? E não só algo que a gente traz da ciência, algo teórico e aplica para um indivíduo ou para uma população, né? Então, considerar o ambiente, os fatores de vida, né, a sua condição clínica atual, né, é muito importante, porque quando a gente fala de perda de peso, de pilares que são super importantes, a gente não tem só um gasto energético aí, uma ingestão energética aumentada. Saúde intestinal, saúde do sono, sedentarismo, né? Então a gente tem várias coisas que impactam aí nesse processo como um todo, né? Até a questão emocional, né? Porque às vezes a pessoa tem uma expectativa, e será que aquela expectativa condiz com o que o organismo dela pode oferecer para ela? Por isso que a gente não fala mais em peso ideal, não cabe mais. Porque o que é ideal para mim pode não ser ideal para o outro. Então, assim, tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? Perfeito, e o ideal de alguém pode não ser atingível, né, por várias questões. Então, isso é muito importante. Cabe lembrar também, né, quando a gente fala de emagrecimento, que todos pensam a respeito desse processo de emagrecimento como um processo contínuo de uma restrição calórica. E muitos estudos já mostraram, né, a eficiência de uma restrição calórica intermitente, né, em que haja períodos em que esse indivíduo esteja entregando ao metabolismo seu gasto, né, o valor energético total necessário
para as suas atividades, né? Para evitar, inclusive, uma termogênese adaptativa que pode acontecer, prejudicando esse emagrecimento. Então, emagrecer não é só restringir, pode envolver restringir em algumas fases, mas não é um restringir eterno, né? E estar em manutenção também não é estar em restrição, necessariamente, é estar com um padrão de vida alterado. E aí acho que quando a gente fala assim, existe alguma alimentação ou alguma dieta mais apropriada para isso, né? Sem pensar em estratégias de restrição ou distribuição de macronutrientes, acho que a gente pode pontuar algo que é importante, que todas, acredito que nós três vamos concordar. Uma dieta com densidade nutricional adequada é a dieta, é a melhor dieta para que você possa atender o seu metabolismo. Concorda comigo, Natércia? Com certeza, não densidade calórica, mas densidade, né, nutricional, né? Você falou uma coisa, Roberta, que eu falo muito, e é muito legal a gente falar para o pessoal, que é o seguinte: mais importante do que o que a gente tira da alimentação é o que a gente coloca nela. Porque o que mais a gente vê é gente, às vezes, com excesso de peso, comendo alimentos muito calóricos, mas de baixa densidade nutricional. Então, assim, cadê as vitaminas, cadê os minerais, cadê os compostos bioativos que vão fazer todo esse ciclo metabólico girar, que vão fazer a gente ter o quê? Mais vitalidade, né? É a questão antioxidante, anti-inflamatória. Então, mais assim, cognição. Isso também, mais cognição. Uma vez a gente estava conversando, você até falou, né? Comer muita rosquinha o dia inteiro também não vai ser bom para sinapse. Exatamente. Então, eu acho que a gente perde até a questão de memória. Assim, falou assim, gente, isso é muito carboidrato, não dá para fazer sinapse direito. Não tem como. Então, assim, por isso que muitos estudos, se você for para a ciência, você vai ver a questão da dieta mediterrânea. Por que o pessoal fala tanto da dieta mediterrânea como um padrão alimentar? Porque, na verdade, você tem gordura de boa qualidade, você tem um carboidrato de boa qualidade, né? Você vai ter fibra, proteína, vitamina, mineral. Então, você acaba oferecendo para esse indivíduo, inclusive os nutrientes que melhoram o metabolismo dele. E para emagrecer, isso é muito importante. Não adianta só você cortar. Muitas vezes, quando você corta tudo, o metabolismo vai só cair, que é o que a Roberta falou. A termogênese adaptativa, né, que é o gasto calórico que você tem em função do seu estilo de vida, do que você está comendo, vai só caindo. Então não é sobre tirar, é sobre colocar. É sobre oferecer alimentos saudáveis e bons para esse metabolismo. Exato. E eu acho que quando a gente fala muito de cortar, eu acho que fica na cabeça de muitas pessoas cortar macronutrientes, né? Os carboidratos, os lipídios e as proteínas em certos casos, né? Que acontece em menor proporção. Mas, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre dieta cetogênica e aonde deve ser aplicada e como e quando deve ser aplicada, porque a dieta cetogênica ela pode ter uma característica mediterrânea, né? Então, eu realmente tenho uma restrição de um certo macronutriente, que é a restrição ali de carboidratos, mas isso não implica que eu não possa ter uma densidade nutricional através dos vegetais, né, de algumas frutas de baixo índice glicêmico, né, das sementes, das oleaginosas, dos óleos. Então, até para aplicar uma dieta que restringe um certo tipo de nutriente, né, desse macro, a gente precisa colher aí uma densidade nutricional, porque exatamente o que você trouxe, né, o processo de emagrecimento, ele requer não só macronutrientes, ele requer ali de vitaminas, minerais e compostos ativos que vão ajudar como antioxidante. A gente sabe que o estresse oxidativo é um grande gatilho aí, né, para um prejuízo no metabolismo como um todo. O processo inflamatório exacerbado gera prejuízo também no processo de emagrecimento. As vitaminas e os minerais estão envolvidos em diversas reações, né, metabólicas no nosso corpo, que vão ajudar a tirar aquela gordura do tecido adiposo e transformá-la em energia, dando aí, né, a possibilidade desse emagrecimento. Então, quando a gente olha para o micro, né, que não aparece nos alimentos, eles são realmente fundamentais. E aí a gente consegue aplicar, como você trouxe, né, a dieta cetogênica, o low carb, em determinados momentos de vida. Não, e é um problema quando a gente vê na prática clínica, quando alguns profissionais não consideram, por exemplo, eu trabalho muito com saúde feminina, e não consideram o período reprodutivo dessa mulher
período que antecede a menstruação e coloca ali uma dieta cetogênica, né? Uma semana de dieta cetogênica. Não dá para fazer uma semana de dieta cetogênica aí no período pré-menstrual. A gente está precisando de energia, a gente está precisando de nutrientes, a última coisa que o nosso corpo, né, nas mulheres, precisa é ficar sem energia. Então, até mesmo você ciclar estratégias para emagrecimento, considerando o ciclo e as fases desse ciclo para a mulher, é muito bem-vinda. Você não precisa ficar com uma dieta só durante 3 meses. Você cicla dentro do mês, né? Nessa fase aqui que antecede a menstruação, você vai ficar com uma dieta mais equilibrada. Aí depois, onde o metabolismo, né, é mais favorecido, de carboidratos, a gente coloca um pouco mais, restringe no momento em que o seu corpo vai priorizar aí o metabolismo de lipídios. Então, nós temos isso na ciência e a gente pode e deve fazer isso para o paciente. Não deixar esse paciente ir embora, né, com uma dieta só por longos períodos, fazer ele experimentar outras coisas. Eu até trago não só no processo de emagrecimento, mas para a vida. Qual que você se adapta melhor? Será que em alguns momentos do seu ano você pode trazer outras coisas para se beneficiar, para te dar mais disposição, para fazer uma reprogramação aí do seu metabolismo, dando um choque aí ele aos poucos? Então isso também é a beleza da nutrição, a gente saber trabalhar com isso, né? Você sabe, Ale, que até as fases do emagrecimento a gente pensa muito isso, porque quando você fala fases, né, tem pacientes que, assim, fica 1,5 semanas, 2 na primeira fase, e aí ele já vai para a segunda. Então isso cabe muito com o que você está falando, né? A coisa é dinâmica. Não dá para você entregar uma dieta ou uma prescrição e falar assim, volta daqui a 2 meses. Tanto que no início eu gosto de ver o paciente a cada 15 dias, porque vai mudar, vai mudar. Então, e eu acho que essa é a beleza da nutrição. Você pega, por exemplo, a fase 3, quando ele entra lá no platô, como que você faz para ele sair do platô? Muitas vezes ele está numa estratégia, né, de restrição calórica contínua, está comendo de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, aí você faz um jejum intermitente, já muda, já dá um estímulo. Então eu gosto muito de falar isso, as pessoas sempre me perguntam, o jejum é melhor do que comer de 3 em 3 horas, né? Qual que é melhor? Não existe essa resposta, não existe, porque é isso, é para cada fase, para cada momento, e é importante falar, eu falo muito isso, todos os pacientes passam por todas as fases do emagrecimento. Agora, saber quando ele saiu de uma fase e entrou em outra, você precisa de um acompanhamento profissional. Perfeito, a gente sabe o que é pior, né? O pior é colocar qualquer estratégia sem saber qual é o seu momento e como está o seu metabolismo. Isso é o pior. A gente não sabe dizer a melhor estratégia sem conhecer o paciente, mas a gente sabe dizer qual é a pior. A pior é fazer sem qualquer programação, sem qualquer planejamento, tá? E sem qualquer avaliação, porque daí trata-se de uma dieta, de uma estratégia recreativa. Vou tentar e ver se dá certo, não consegui, efeito sanfona, vou tentar outra, e por aí vai, né? Então isso tem sido, e a gente tem assistido isso acontecer. Infelizmente, hoje 40% das pessoas que buscam informação a respeito do emagrecimento o fazem pelo Google. Por essa razão, inclusive, que as pesquisas mostram, né, que a palavra mais buscada no Google em 2018 foi emagrecimento, acima da palavra felicidade, né? Ou qualquer palavra que remetesse à felicidade. Então é muito, muito importante. Assim, o seu podcast vale por 1000 aqui, né? Trazendo para as pessoas essas fases, a existência dessas fases, a importância da programação, a importância da avaliação. Não é um processo que é feito de qualquer forma, não é um processo que só envolve restrição calórica, não adianta usar qualquer alimento para fazer a restrição, porque você não atende necessidades nutricionais, e acima de qualquer coisa, a nutrição é uma ciência que promove saúde. O emagrecimento pode acontecer, mas dentro de uma saúde que está sendo cuidada, né, o tempo todo. Então, Natércia, a gente queria agradecer demais o seu tempo, a gente sabe que é escasso, mas agradecemos muito você ter vindo aqui falar com os ouvintes do Pura Vida Cast e compartilhar tanto conhecimento que a gente sabe que você tem. A gente acompanha e estuda com você, inclusive. Exatamente, obrigada, Natércia, foi sensacional. Acho que você pontuou muito bem aqui as fases, de forma muito clara, muito didática, e acredito que já dá para colocar em prática esse entendimento aí, né, pessoal? Meninas, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar para os ouvintes de vocês. É muito gratificante quando a gente pode levar informação para que as pessoas façam o ideal para elas,
trazer saúde, a nossa função quando a gente fala de emagrecimento, não é emagrecimento pura e simplesmente, é saúde, longevidade, isso não tem preço. E eu acho que esse é o papel nosso, né? Levar essa informação para as pessoas. Então, muito obrigada pelo convite e sucesso para vocês. Esse podcast é um grande sucesso. Obrigada, Ana Tércia. E você, querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. E caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas. E agora com um like aqui nesse vídeo também. Exatamente, Ale. Lembrando que o Pura Vida Cast faz parte de todo um universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse puravida.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de renomados profissionais da saúde de todo o país. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado aí com todo carinho. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com escolhas mais saudáveis. Um beijo, Ale, um beijo na Tércia, um beijo a todos os nossos ouvintes. Beijo, Beta, beijo na Tércia, beijo a todos. Até a próxima. Beijo, meninas.